da ferida para a cicatriz. Feridas, nós entendemos de duas formas: as feridas físicas, aquelas que nós enxergamos facilmente, e aquelas feridas espirituais, as feridas emocionais, que nós não enxergamos, e muitas vezes, quando nós tomamos por conta,
já está complicado, mas Deus veio nesse lugar para sarar feridas, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 3, na parte A do versículo 3. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis 19, do 1 ao 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Acharam aí 1 Reis, versículo 19, do 1 ao 3. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. A parte A do versículo 3 diz assim: O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida. Amém? Peguei um texto que fala sobre o profeta Elias, mas folheando a Bíblia nós vemos várias situações de homens e mulheres de Deus. E quando eu falo homens e mulheres, são pessoas que de verdade conheceram e andavam com Deus. E eu peguei aqui o exemplo de Elias, que vai nos ensinar sobre como que as emoções nos fazem parar, como que as emoções ela nos atinge de forma a nós muitas vezes não conseguir caminhar. Quando o Senhor me falou sobre a ferida nesse propósito do mês de junho, de ferida para cicatrizes, Ele já deixou bem claro que seriam e que nós trataríamos da nossa parte emocional. Você tem ideia? Olha, Deus, eu tenho certeza que vai falar com a nossa preletora da semana que vem, vai alinhar isso, porque nós separamos as feridas em alguns tópicos. E a primeira ferida que nós vamos falar é uma ferida chamada medo. Quem tem esse tipo de ferida, esse tipo de emoção incontrolável na sua vida, vai enxergar e entender aquilo que Deus quer, e eu tenho certeza que será tratado. Porque um grande problema na parte emocional é o medo. Olha só o que eu ouvi hoje. Estava ouvindo o rádio lá e de repente alguém falou assim: que o meu medo tenha medo da minha coragem. Olha que profundo a frase que essa pessoa soltou: que o meu medo tenha medo da minha coragem. A primeira coisa que eu peguei nessa passagem que essa pessoa falou, nessa frase, é que ela já reconhece nela o sentimento do medo. Vejamos que o medo, ele é necessário ao ser humano, ele faz parte da nossa vida. O problema então não é o medo em si, o problema é a ferida do medo que nos impede, que nos impossibilita, que nos trava e que nos faz muitas vezes sermos derrotados. A ferida do medo
ela tem algumas características, e eu quero que você, amado, amada, identifique na sua vida ou naquilo que você tem aí como um cuidado especial. Uma dessas características, por exemplo, o medo do fracasso e da derrota. Pessoas que têm esse sentimento, essa ferida chamada medo do fracasso e da derrota, são pessoas que, na verdade, elas têm um problema muito sério de começar de novo. Se você tem uma dificuldade, um medo, porque você já fracassou na vida, se você já foi derrotado, você cria traumas na sua mente, no seu eu pessoal, e cria então barreiras e traumas que impossibilitam você de caminhar. Feridas do fracasso, aquele que faz ou fez com que você parasse a sua caminhada. O fracasso, na verdade, ele não é em si só ruim. O fracasso depende da forma que nós chegamos e olhamos para ele. O medo de fracassar nos impede de caminhar, mas o fracasso muitas vezes é um alimento e um combustível para nós continuarmos, ou pelo menos analisarmos a nossa vida, ver aonde erramos e podemos continuar. Não é somente na vitória que nós podemos conseguir o êxito. Na vitória, quando nós estamos, está tudo bem, quando nós conseguimos um grande sucesso, é difícil de nós analisarmos as situações e ver aonde nós poderíamos melhorar. Mas o fracasso, ele faz com que nós paramos e possamos pensar: o que eu vou fazer para que esse fracasso não me pare e que esse fracasso seja um combustível para eu continuar. Ou seja, se você não entendeu, o fracasso muitas vezes é um estímulo para você continuar. O fracasso nem sempre é uma derrota. Depende de como você assim o interpreta. Imagine você o fracasso de uma pessoa, exemplo, no relacionamento amoroso. Ela estava no relacionamento ali e a outra pessoa desistiu do namoro. Tem pessoas que entram num estado profundo de fracasso, cria uma barreira, um trauma na sua vida, a ponto de nunca mais ela querer se abrir, ela querer se entregar para outra pessoa, para entrar num novo relacionamento. Isso é um fracasso, isso é uma ferida que precisa ser tratada. Mas o fracasso em si, ele pode ser um estimulante para você continuar. Sabe aquela questão que diz, tem um ditado, uma frase que diz assim, que o problema ou a grande dificuldade, a grande batalha, a grande luta, não é você chegar no cume do monte, não é você chegar lá em cima. Chegar lá em cima, entre aspas, é até fácil. O maior problema e a maior questão nesse sentido é você permanecer lá. Porque chegou no topo, chegou lá em cima, o que normalmente acontece, a acomodação. E a acomodação traz coisas não agradáveis. A acomodação faz você parar no tempo e daqui a pouco você vê que outros passaram à sua frente e você ficou. Então, não se esqueça,
um fracasso, ele pode ser um estímulo para você continuar. O fracasso pode ser para você somente uma voz que vem de Deus. Não pare, continue, não pare, continue, não pare, continue. Não é uma derrota que vai fazer você parar. Não é uma palavra negativa que vai fazer você parar. Não é um resultado adverso que vai fazer você parar. Muito pelo contrário, deve ser um incentivo para você continuar. Perdeu hoje, perdeu amanhã, mas há uma possibilidade de você vencer, se você continuar e não dar tanto crédito ao fracasso. Segundo, a ferida do medo é a ferida do medo de confrontar-se a si mesmo. Pessoas criam em si essa figura de ferida que nós damos. E o que é a ferida senão uma enfermidade? O que é uma ferida senão uma coisa que incomoda? Se não é o que? Uma ferida, algo que faz você morrer aos poucos. E aqueles que têm uma ferida denominada não conseguir confrontar-se a si mesmo, não conseguir analisar e reconhecer dentro de você o que você é, o que você faz, as suas mazelas, as suas angústias, as suas decepções, as suas fraquezas, não vai conseguir vencer. Não tem como o ser humano conseguir vencer, superar as suas feridas, se ele não superar aquilo que ele é por dentro. Por isso que há muitos aí que tentam demonstrar coisas que não são, se escondem ou fogem da própria realidade. Feridas internas, feridas que são de dentro de nós e que nós precisamos tratar. Imagine você uma ferida uma ferida da qual a pessoa tem de rejeição. Ela se sente rejeitada dentro dela, ela se sente rejeitada pela sua família, ela se sente rejeitada pela sociedade, ela se sente rejeitada pelas pessoas que ela ama, e nunca ela faz uma autoanálise, nunca ela se analisa de dentro para fora para entender o que está acontecendo. Você pode ter certeza que numa escala de 1 a 100, há um percentual muito alto de pessoas que se acham rejeitadas e no fundo não são. São as feridas internas delas que fazem isso. Dentro dela, ela acha que para ela não ser rejeitada, ela ser aceita, ela tem que ser bajulada, ela tem que ser elogiada, ela tem que estar no meio das atenções de tudo que acontece. E não é assim, nem sempre é assim. Às vezes a própria rejeição vem da própria pessoa. Às vezes a rejeição vem de mim mesmo. Exemplo: quantos que não se aceitam da forma que é? Quantos que não se aceitam por aquilo que acontece? Quantos que não aceitam aquilo que Deus faz? Quantos que não aceitam aquilo que Deus fez, que Deus levou, que Deus tirou, que Deus deixou de acontecer? Rejeição dela mesma vai impedir ela aceitar que as outras pessoas não a rejeitam. Imagine se você se auto-rejeita. Você é uma pessoa que com certeza tem dentro de si uma rejeição tão grande que se
você não se aceita, obviamente você não vai enxergar as outras pessoas te aceitando. A rejeição, muitas vezes, são coisas criadas dentro de nós, que nós expomos para fora de nós mesmos para outras pessoas. Aprenda para tratar as feridas emocionais da autoanálise, de uma rejeição própria. Nós devemos autoanalisar, pensar, questionar. Você fala, poxa, mas isso é tão simples. Tem pessoas que não se aceitam questionar. Eu sou bom, eu sou bababã, eu sou assim. Ou pelo contrário, eu não presto, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu não sei porque eu estou nesse mundo. E não se autoanalisam, não se julgam, consideram e tomam as suas decisões corretas. E por conta disso, criam essas feridas, e essas feridas aumentam a ponto de sair de dentro para fora. Ou seja, dentro você já está destruído, e aí você expõe isso aí para outras pessoas, joga para outras pessoas aquilo que nem sempre são. Sabe, aquilo que você olha nem sempre revela aquilo que realmente é. Um exemplo fácil disso para você entender nós somos especialistas em julgar. Sim ou não? Seja sincero. Isso é inerente ao ser humano. São daqueles tipos de sentimentos incontroláveis. Nós temos sentimentos incontroláveis, nós temos olhares incontroláveis, nós temos atitudes incontroláveis. O problema é quando isso torna-se uma rotina ou uma falta de resultado, de solução para isso. Um exemplo: você olha para uma pessoa, a primeira vez que você vê a pessoa, você já faz um raio-x dela. É assim, assado, assim, assim, assim. Não gostei dessa pessoa. Quantos passam tanto tempo, seja dentro de uma igreja, seja dentro de um local de trabalho, não conversam com aquela pessoa, porque o meu santo não bateu com o dele. Mas você pode ter certeza que quando você conversar com essa pessoa, pode ela não ser a melhor pessoa, mas muito daquilo que você considerou não é verdade. Tem uma pessoa que trabalha com a gente lá, pensa numa pessoa fechada. Ela é mais fechada do que aquela prisão lá dos Estados Unidos, lá que Alcatraz. Lembra de Alcatraz? Assistiu algum filme de Alcatraz? Fuga Impossível? A pessoa fechada. E por ela ser fechada, as pessoas julgam como? Normalmente, metida. Quem falou metida? Metida, arrogante, chata. Essa aí, quando a pessoa vai conversar com ela, vai entender. Essa em especial, ela trazia consigo e ainda traz um trauma grande da outra empresa que ela trabalhava, que a outra empresa era rígida ao extremo. Entrava para trabalhar, não podia falar com ninguém, era proibido falar com colega de trabalho. O que ela fez? Criou automaticamente uma barreira entre ela e as pessoas. Então ela já criou essa barreira, impossibilitando as pessoas de falar com ela. Mas quando falavam, escutavam e viam, poxa, eu pensava que você era tão assim, você é uma pessoa legal. Já outros consideram aquelas que falam, você já
Quando você primeiro contato, primeiro impacto, já é uma tagarela, já é isso, já é aquilo. Às vezes essa pessoa vem num processo, num tratamento interior. Ela está se libertando da timidez interior e ela está procurando, e a primeira barreira que ela encontra é alguém para ajudar. Traumas e medo de confrontar-se a si mesmo. Devemos confrontar, devemos entender o que nós pensamos, devemos entender o que nós somos, para reconhecer e auto-aceitar-se. Quando nós reconhecemos, quando nós nos autoanalisamos, nós vemos que nós somos iguais, nós vemos que não somos diferentes uns dos outros. Nós conseguimos, quando nós autoanalisamos, nós conseguimos enxergar talvez uma atitude, um pensamento de outra pessoa. Um outro tipo de ferida ligado ao medo é o medo do incerto, ou o medo da incerteza. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. O medo da incerteza é aquele medo que te paralisa por conta de você não saber. Você está tratando com o desconhecido, e isso para você ser uma barreira de você não avançar. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Quando o Senhor vai falar em Hebreus 11:1, ele vai dizer o que é a fé. A fé, na sua essência, é a prática, é o fazer, é o acreditar, é o confiar. E além, complementando, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas prova das que eu espero. Olha, se eu espero um céu, eu vou já viver nesse céu, eu já vou acreditar, eu já vou confiar. Se eu tenho esse trauma de não conseguir avançar por conta das incertezas, não conseguir arriscar, nós temos que tratar de tirar esse medo. Porque o que somos nós em relação ao amanhã? O que somos nós em relação a um segundo à frente? Aí, por conta disso, nós criamos uma casa tão grande do medo, da incerteza, que travamos, paramos. Vocês sabiam que uma pesquisa recente disse, em termos percentuais, nós somos tão travados na incerteza que isso faz com que nós não avancemos naquilo que não vai acontecer. 70% daquilo que nós temos medo, de coisas incertas, de coisas que nós não vemos, são coisas que não vão acontecer. A incerteza cria em nós um medo, cria em nós uma imagem, um sentimento de um gigante, de uma coisa. Eu não vou sair porque está tão perigoso, estão assaltando, não sei o que. Você não sai, você fica. Eu não vou comprar essa roupa por conta da incerteza do mercado financeiro, por conta da economia travada. Incertezas que você cria, chamado medo. Eu não digo que nós devemos fazer tudo a Deus dará de qualquer forma, não. Mas a incerteza não pode nos dominar a ponto de termos medo de avançar. Nós devemos, como diz em Hebreus 11, avançar não tendo medo. Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, provas que se esperam, ou seja, se você anda em fé, você anda
com a visão em algo que você não está vendo. Então a incerteza não pode te parar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a incerteza do medo de que aquele serviço não vai dar certo não pode te parar. Acredite que vai, acredite que vai dar certo. Olha, mas eu já orei uma vez, duas vezes, por algo que não aconteceu. Continua, porque a incerteza é algo que você não sabe, mas Deus já sabe e determinou. Quantos não são paralisados? Quantos que não deixam de viver? Porque a incerteza impossibilitam eles de caminhar. Como que eu vou casar num mundo como esse? Como que eu vou ter um filho para criar num mundo como esse? Ei, não tenha medo. Ouviu a voz de Deus? É confirmação, está na linha certa, continua. A incerteza não pode te parar. Amém? Dentro das feridas do medo da afronta. O que vão dizer sobre você? Pessoas não conseguem enfrentar, não conseguem viver em sociedade, porque tem medo do que as pessoas vão falar a seu respeito. Mas hoje vai ser quebrado em nome de Jesus. Você crê? Só quem creu, só quem disse amém que vai segurar? Os outros amém? Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, para você entender sobre medo das afrontas. Aquilo que você faz, ou aquilo que você não faz, não vai determinar o que as pessoas vão fazer, afrontar você ou não. É independente se você faz ou não. Se você faz, as pessoas apontam e dizem. Se você não faz, também apontam e dizem. Então, não fica preocupado. Principalmente porque o Senhor mesmo já nos disse em Romanos 8:1. Portanto, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não precisa, não depende do homem te acusar, te apontar, te condenar, porque o próprio Senhor já disse: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não se preocupe com as afrontas humanas, não se preocupe com as afrontas das pessoas. Aquele que pode, ele não te aponta. Aquele que tem na sua mão o poder de apontar e dizer, por quê? Porque é Ele que te criou, é Ele que te gerou, é Ele que te dá o alimento, é Ele que te dá o fôlego de vida, é Ele que te dá o dia para viver. Ele diz, portanto, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim, diz o Senhor. Vença! Vença o medo da afronta. O que vão pensar, o que vão falar. Vão me xingar nas ruas aí porque eu estou aprendendo a dirigir. E daí? Pergunta para essas pessoas que apontam se elas deram um centavo para ajudar a pagar a habilitação. Não. Vão namorar com fulano ou com ciclano. Vão apontar. Mas não são elas que estavam na solidão e agora encontraram alguém. Gente, eu já disse isso aqui e repito. Para chorar, nós encontramos, muitas pessoas para estar conosco para chorar. É meio que complexo essa colocação, mas é assim mesmo. Para chorar, tem sempre pessoas ao seu lado para chorar junto contigo. Mas na hora que é para se alegrar pelo seu sucesso, são poucos. Sabe por quê? Porque aponta, porque a inveja
não permite. Conseguem viver, conseguem suportar a sua perda, conseguem suportar o seu fracasso, mas a sua vitória ninguém quer suportar, ninguém quer caminhar junto, ninguém quer se alegrar com você. Não se preocupa, porque as afrontas vêm. O que tem que fazer? Vença. E como eu venço? Não dando crédito, não dando atenção para esse tipo de medo. Está falando com você? Medo é uma coisa tão complicada de se explicar. E esses dias eu estava assistindo um podcast do Joel J. E ele estava entrevistando o Vitor Belfort. Conhece o Vitor Belfort? Não? Ô Miguel, você conhece, né? Conhece o Vitor Belfort? Cara lutador de UFC. Ele é um dos percussores da luta do Vale Tudo. Ele é da época que valia tudo. Mas tudo mesmo, você entrava no autódromo, ali valia tudo. Dedo no olho, joelhada na cabeça. Não tinha a questão de você estar em 3 apoios e não poder ser alcançado por joelhadas. Era terrível. E aí, olha o assunto que estava rolando ali, sobre medo. O Joel perguntou para ele: quando você entra no octógono, que você vê o seu algoz, qual é o sentimento? Ele fez uma pergunta que muitas vezes eu me fiz. Imagina o cara entra no octógono, ele é o primeiro, e o pior é quando o cara é o primeiro. E o primeiro é quando assim, existe uma escala de, tipo assim, o primeiro, o segundo do ranking, o terceiro. E quando vai lutar tipo o primeiro contra o segundo, o primeiro entra sempre por último. Porque psicologicamente o primeiro que entra já está ali, está esperando o outro. E quando vem o segundo, apaga-se as luzes, faz aquela festa toda, todo um trabalho. E quando chega o adversário que entra ali, aí ele fez a pergunta: e quando fecha o octógono? Sabe que esse foi uma trava ali, né? Tipo assim, é tipo uma arena, só sai quando acabar. Qual é o sentimento que você tem? Ao Vitor Belfort falou assim: o maior medo que eu tenho é que eu não vencer o meu próprio fruto. O meu medo não é o meu adversário, porque perder é normal, faz parte. O problema, o meu medo é eu não aceitar a derrota. O meu medo é eu não conseguir me preparar o suficiente para estar pronto para batalhar. O meu medo é eu não fazer tudo o que eu precisava fazer. Eu fiquei impressionado que eu assisti a luta dele, do Vitor Belfort, isso foi em 2012, eu acho, 2013 mais ou menos. Vitor Belfort e o John Jones, que era o campeão da época, ninguém ganhava dele. O cara, até hoje, esse cara é terrível. E o Vitor Belfort falou assim, que aí o Jota perguntou para ele: Jota, qual foi a sua maior decepção em lutar, em uma luta? Ele falou: foi quando eu tive a oportunidade de vencer e eu não fiz. Em determinado momento da luta, ele pegou o braço do John Jones e ele começou a esticar. E ele ficou com, segundo ele, deu alguma coisa e ele teve dó. E não completou o golpe. Isso. E aí o que aconteceu? Ele foi nocauteado. Então até hoje ele ainda traz isso consigo. Ou seja, é uma parte que ele precisa tratar. Ele não foi até o fim. Ele teve medo. E o medo fez ele não continuar.
Tem um filme de Rock Balboa. Quem já assistiu Rock Balboa? Esse aqui todo mundo já assistiu, né? Como que é o nome da esposa do Rock Balboa? Aí todo mundo é ligado, hein? Tem uma luta, eu não sei se é contra aquele morenão lá, o branco, eu não lembro mais. Apolo, não, depois do Apolo. Cobrei, é isso mesmo. E aí, a sua esposa está no hospital e ele está triste, não quer lutar, aquela coisa toda e tal. Mas ele está treinando ali, ele não consegue pegar uma galinha, fraco, desmotivado. Porque ele precisava vencer algo dentro dele. Ele precisava ter uma resposta da sua esposa. Até o dia que ela ele vai no hospital conversar com ela, e ela fala: posso te pedir uma coisa? Porque ela era contra, não queria que ele lutasse mais, porque ele já tinha problema da visão. E era difícil de vencer a luta. Ela falou assim para ele: vai e vence por mim. Mano, a partir dali não sobrou galinha, pegou tudo. Corria, pegava, fazia, levantava, ganhou a luta. Venceu o seu medo. Venceu aquilo que paralisava. Venceu o medo de decepcionar a outra pessoa. Então você nunca considere, nós nunca devemos considerar o medo como algo simples. Nunca devemos considerar uma pessoa que tem medo uma frescura. Muito pelo contrário. O medo pode ser um gigante tão terrível, a ponto de matar, a ponto de destruir, a ponto de paralisar, a ponto de impossibilitar de sonhos serem realizados. Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias das vidas às vezes são assustadoras, a ponto da pessoa ficar com medo, a ponto da pessoa querer entregar a sua vida. Foi o que aconteceu com Elias. Não quero mais, tira minha vida. Só que o medo vai levar nós a dois tipos de reações. Uma, do medo de paralisar e você fazer igual que Chaves, né? Falei só para ver se vocês estavam ligados. Todo mundo assistiu Chaves aí, né? Lembra do Chaves? Ficava com medo? Levava um susto? Um medo vai te fazer ou você paralisar, ou fazer você experimentar coisas extraordinárias contra as grandes. Vença o gigante que te afronta, vença o medo e você vai experimentar coisas extraordinárias. Amém? Para isso você tem com quem contar. Diz amém? Amém. Pergunte: com quem eu posso contar? Salmos 34:4 vai te dizer. Salmos 34:4 vai te dizer: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Está com medo? Busca o Senhor e Ele te responde, dizendo assim: livrar-te-ei de todos os teus temores. Está com medo? Pergunte quem pode. O Deus de Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus. Eu fortalecerei e te ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E quando estiver com medo, o que eu faço? Pergunta para mim: o que eu faço? Leia Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Porque esse Deus é o Deus do Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo?
contigo, já venceu todos os teus temores. Elias, para a gente finalizar, tendo o seu estado físico ali restaurado, a comida, ele foi e entrou em uma caverna com medo. Deus manifesta-se a ele com elementos da natureza: fogo, terremoto, vento forte e por fim, o que vem? Uma brisa. Sabe para quê? Sabe para quê? Para nos ensinar o quê? Que no terremoto, na tempestade, no fogo, no medo, Deus vai estar. Mas também Ele vai estar na bonança, Ele vai estar naquela brisa suave. Deus vai estar em todos os momentos com você. Então tenha coragem. Transforma a sua ferida de medo em cicatriz. Agora o segredo: por que transformar o medo e por que o tema porque o propósito da ferida para a cicatriz e não ferida para a cura? Quer saber por quê? Sim. Ora que Deus vai te mostrar, tá bom? Olha a resposta para a gente orar. Pode se colocar de pé em nome de Jesus, por favor. A resposta é essa: a cicatriz vai servir somente de lembrança daquilo que já passou e aquilo que você já venceu. Aleluia. A cicatriz, ela serve somente para te mostrar, somente para te lembrar os caminhos pelos quais você passou e as vitórias que você alcançou. Passei por uma ferida do medo que me impossibilitava, me travava, mas hoje carrego comigo as marcas de Cristo, a cicatriz da vitória que Ele já me deu. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero orar por ti, chamar o presbítero Marcos Vinícius, que vai ministrar a oferta. Quero que você coloque agora para fora mesmo, que você consiga experimentar essa bênção de Deus, essa vitória através da vitória e da conquista de superação do medo. Lembre-se que o medo sempre vai existir. O medo ele é necessário. O medo nos impede de fazermos loucuras. Se você não tivesse medo, ao primeiro sinal de uma tribulação, de uma confusão na sua vida, o que você fazia? Se jogava, pegava o carro, saía a 250 aí, mas você tem medo, primeiro do bolso que vai pesar a multa, segundo de sofrer um acidente. É o medo bom que nós precisamos libertar, é do medo que nos faz parar, que nos impossibilita de sermos felizes. Se você tem esse tipo de sentimento que é curado, eu não vou chamar você a vir à frente. Eu quero te expor. Embora você já venceu aqui hoje, não importa o que vão falar, o importa é a vitória que eu já levo para casa. Mas eu quero que você tenha esse particular com o Senhor, essa cura direta de Deus na sua vida. Amém? Senhor Jesus, Pai, a tua palavra ela é completa, ela é ministrada e ela é colocada em prática, ela é aplicável para a nossa
vidas para que ela surta efeito. Assim, em nome de Jesus, vai começar da minha vida e eu preciso, Senhor, vencer os meus medos, vencer as minhas mazelas, e eu repreendo em nome de Jesus todo medo que tenta me paralisar, todo medo que me impede de prosseguir, e estendo isso à tua igreja e os teus filhos que estão nessa noite, nesse lugar, que estão ouvindo pela internet, que tem essa ferida chamada medo. Pai, em nome de Jesus, que sejam curados agora, que determinem serem corajosos a vencer todo tipo de medo, porque é o Senhor que garante e é o Senhor que peleja a luta daqueles que confessam e contam contigo. Assim eu declaro essa igreja abençoada, cuidada, restaurada, vencida de todo o medo, de todo o trauma, de toda a ferida chamada medo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz assim: eu venci o medo e tomo posse da minha coragem, em nome de Jesus. Aplausos a Deus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Terminando esse culto, mas agradecidos pelo trabalho do nosso Deus em nossas vidas. Amém? Se nós achamos que não tinha oferta, vai ter oferta ainda. Glória a Deus. Mas você que trouxe, né, além da sua oferta nessa noite, a sua vida, a sua casa. Nós temos falado aqui na escola bíblica, né, irmã Adriana? Deus tem falado sobre o culto racional. Se você quer saber qual que é o culto, né, o culto a Deus, como foi falado, a adoração a Ele, que é aquilo que incomoda o inimigo, olha que precioso que eu e você tem que é a adoração. Né? Muitas vezes o inimigo ele é um enganador. E tem uma batalha, né, pastor, como foi falado aqui na palavra. E essa questão do medo também tem um dos ataques dele, né? Tanto tem um ataque do inimigo que a palavra fala: eu não vou alongar, não ignoreis os seus ardis. Deus usa o apóstolo Paulo. O que é isso? O que é ardil? Né? Aquilo que é ardido, aquilo que é de perseguição. Ele não está dando conta do inimigo. Maior que está em nós, maior que está em mim, amém, igreja? O que está no nome de Jesus, que Cristo habita em você, na palavra. Mas o que acontece? Mas Paulo falando: não ignorei seus ardis, porque nós temos uma batalha, né? Mas eu quero deixar a palavra da oferta aqui. Você que também prepare aí, você que trouxe a sua oferta, além do que nós estamos falando, porque Romanos 12 fala: pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Esse é o nosso culto. Ou seja, sacrifício é doação mesmo, minha e sua. Amém? Esse é o Evangelho verdadeiro. Diz aqui, ó, no mesmo João que foi lido da palavra, no pão da vida, olha que interessante o que o Senhor colocou no meu coração, como oferta também. A multiplicação dos pães, né? A gente viu lá na frente, aqui atrás, ele fala de onde Jesus estava, né? Depois disso, João capítulo 6, Evangelho de João, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, né? Nós lemos que Jesus estava lá do outro lado. Então você vê como Jesus ele vai trabalhando, né? Do lado e do outro, ele trabalha em nossas vidas, amém? Amém. Que é o Tiberíades. Agora olha que interessante, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava sobre os enfermos. Então, lá na multidão que nós lemos, Jesus confrontou eles, que o Evangelho confronta, amém?
o evangelho verdadeiro ele confrontou eles que eles estavam ali porque não por causa dos milagres, mas porque então foi mais apertado, por causa do bem-estar. Mas aqui no começo fala que eles estavam a multidão seguindo por causa dos milagres, por causa das aparências também, e porque viam os sinais que operavam nos enfermos. Bem, não quer dizer que nós não queremos ver o trabalhar de Deus, mas Deus quer sempre levar a gente num lugar mais profundo. E ele fala aqui, ó, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Olha que interessante que quem disse isso era Jesus para Filipe. Agora fala aqui a revelação, ó. Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Amém? O Espírito Santo falou no meu coração, vou até aqui, não vou alongar, mas que Jesus ele sabia o que ele ia fazer. Tanto lá como aqui agora, Jesus ele sabe o que ele vai fazer nas nossas vidas. Mas disse que ele queria experimentar, ou seja, ele queria perguntar, a multidão estava seguindo, ele queria, uma palavra de oferta, você vai ver aqui que foi achado um menino, um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, e além disso foi perguntado ainda como isso vai alimentar a multidão, e ali os discípulos falaram, nós necessitamos de tanto dinheiro, 200 dinheiros. Jesus ele não está sem ver a minha sua necessidade, não. Mas aqui, como ele falou que ele queria experimentar eles, queria levar eles no caminho, você vai entender que nessa palavra, a medida de Deus ela é recalcada, transbordante, sacudida na palavra. Ainda que eu queira medir essa medida, querido, mas eu estou passando dificuldades, irmão. Ainda que nós queremos medir essa medida de Deus, Deus ele surpreende a mim e a você. Como foi falado na palavra aqui, o profeta dele, verdadeiro Elias, ele conhecia o trabalhar de Deus, ele conhecia a voz de Deus, conhecia no deserto, conhecia no trovão, conhecia igual Moisés lá quando o fogo de Deus desceu dos céus, rasgou os céus com Elias para responder que só existe esse Deus. Não se conhecia Deus na voz suave, né, pastor? Não se conhecia. Deus coloca no coração, ele já sabe o que ele vai fazer, como ele disse aqui. Ele pode surpreender de uma maneira que você não sabe. O que eu não posso, o que você não pode, é deixar de acreditar nisso. O inimigo quer que, diante das coisas que você está vendo, você pode dizer, mas irmão, eu vou ofertar. Você não sabe o que eu estou passando. O Senhor está dizendo na palavra, eles estavam no deserto, a multidão estava seguindo, ele estava dando responsabilidade para os discípulos, porque essa palavra diz que multiplicou, além dos 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão de 5.000, fora as mulheres e crianças, ainda sobrou 12 cestos. O que significa isso? É por acaso? 12 cestos era a quantidade de discípulos. Deus ele quer levar eu e você como igreja mais além. Além de nós termos nossas necessidades, mas nós vamos ser provedores, nós vamos ser usados na mesma palavra do Senhor de multiplicar na vida das pessoas, nas casas, aonde nós entrarmos. É isso que o Senhor está dizendo na palavra, amém? Você que trouxe a sua oferta, você pode vir trazer sua oferta. Primeiro você ore comigo, querido. Vamos nos colocar de pé, agradecendo. Aleluia. Ô Pai, nós queremos agradecer neste momento, Senhor. Nós te louvamos todo o seu trabalhar nesta noite na tua casa. Nós te damos o teu lugar, Pai, o teu lugar de honra, o teu lugar da tua glória, Senhor, porque tu é a glória. Diz a tua palavra que sem ti nada nós podemos fazer, nós somos cooperadores. E queremos te agradecer porque mais uma noite o Senhor deu graça para os teus filhos que aqui estão. O Senhor deu graça para nós chegarmos até ti e a oração se entregue ao Senhor neste lugar, Pai. E nós te agradecemos a tua palavra que foi trazida aos nossos corações, Senhor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e tu és o amor, Senhor. O amor não é um sentimento, Senhor, é o próprio amor, porque a palavra diz que Deus é amor. Aleluia, Senhor, e o Senhor é nas nossas vidas. É que nós te louvamos nessa noite, e que o Senhor abençoe a oferta da tua casa,
Que o Senhor abençoe os teus filhos que se ofertaram como vida aqui no altar, mas a oferta que eles trouxeram, certo do Senhor e certo do Senhor que tem colocado diante do Senhor suas causas. Aqui nós oramos juntos no nome de Jesus, Senhor. Nós oramos que o Senhor venha responder dos céus, para que saiba que o Senhor fez isso e que o Senhor está neste lugar, para que saiba porque, aleluia, como o Senhor ensinou ali, o Senhor disse para os fariseus que mais importante que a oferta no altar era o Deus que santificava a oferta no altar. Por isso nós te louvamos, Senhor, que o Senhor venha santificar essa oferta como 5 pães e 2 peixes, mas que os teus filhos, como na minha casa eu preciso, tenham a resposta do céu nessa semana, para a glória do Senhor, para a glória do Deus vivo, no nome de Jesus, Pai. Venha visitar causas aqui, servos do Senhor que estão com causas difíceis, mas colocam diante do Senhor, porque a palavra do Senhor disse que permaneceria 3: o amor, a esperança e a fé, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, no nome de Jesus, amém? Poder trazer sua oferta e as palmas glorificam o Senhor, amém?